cruzado nas diversas casas e somos convidados. E aqui é uma casa que eu me sinto bem à vontade para desenvolver o trabalho, com muita paz, com muita alegria, que vocês sorriem, né, quando estão aqui, vocês vêm com vontade realmente de participarem da casa, com vontade de apreender as informações que aqui passam pelo expositor. Expositor é um tarefeiro da doutrina, igualzinho a todos os outros, né? É legal chegar aqui e ter uma aguinha para eu beber. Porque se não estivesse aqui, eu não conseguiria desenvolver o trabalho. E aí, chegando, recebendo um abraço. Hoje eu fui um pouquinho, assim, antissocial, porque eu preciso estudar para algo que eu vou fazer amanhã às 9h30 da manhã. E como a gente está ficando velhinho, tem que ficar estudando uma coisa depois da outra. Não adianta pegar e juntar tudo para poder falar agora e embolar com o que eu vou ter que fazer amanhã. Então, já aproveitando, já está estudado isso daqui, está pertinho, não vou esquecer, porque a idade também vai chegando, nós vamos tendo esquecido. Eu, há muitos anos atrás, fui convidado para fazer um estudo, uma apresentação sobre a vida de Bezerra de Menezes, e eu já tinha esse material pronto. Na época eu guardava material, não tinha computador, não tinha nada disso, eu tinha estudando, e eu fui convidado de uma maneira assim, abrupta, né? Olha só, você é Paulo Chagas? Sou Paulo Chagas. É que nós já procuramos todos os expositores, ninguém tem mais vaga, porque quem iria falar na casa espírita hoje ficou doente. E nós não temos quem fale. Você pode vir aqui? Posso. Aí depois é que eu fui ver que eu estava numa fase em que eu não falava já há algum tempo. Então eu falei, posso? Aí tinha que ir, né? Aí fui, me encontraram num determinado local e me levaram. E cheguei lá, era uma casa de umbanda. Era uma casa de umbanda, onde ele falou assim, olha aqui é o nosso gongar, aqui é isso, aqui é aquilo outro e tal. E assim foi. Agora vamos lá para cima. Quando chegou lá em cima, aqui é que a gente estuda Kardec. E lá estava cheio. E a casa se chamava Centro Espírita Menezes. E assim foi, eu comecei a falar todo o papel e perguntei assim para a presidente da casa, né, quanto tempo é a exposição? Aqui quem manda são eles. Fale. E assim eu falei por 2 horas. 2 horas. Mas foi só a primeira página que eu consegui ler, o restante eu não consegui ler. E foi assim muito emocionante estar naquela casa de Bezerra de Menezes, com os médiuns, o corpo mediúnico todo lá, querendo saber sobre o patrono. Mas naquela época eu tinha uma outra idade, era uma outra condição de memória, e ao final foi muito emocionante. Eu chorei muito durante aquela exposição, aonde eu senti um pouquinho a chegada de espíritos muito bons, próximos, né? Foi assim muito importante na minha vida aquela exposição, naquela casa de umbanda, aonde Bezerra estava lá, com certeza, com um amor muito grande. Porque o que aconteceu naquela casa? Eu já vou entrar no assunto de Bezerra, mas é importante vocês entenderem o amor. Porque eu estava muito emotivo, não sabia muito bem por que eu estava emotivo, toda hora eu embargava e lágrimas vinham e eu
fazia todo um esforço e continuava, até que no final eu não consegui mais e chorei copiosamente. E eles começaram a cantaram, e eu chorava, e cantava, e eu chorava. Para vocês entenderem aquela aura fluídica que estava ali naquela comemoração de Bezerra de Menezes, na casa de Bezerra de Menezes, numa casa de Umbanda. E quando acabou, né, que eu parei de chorar, eles pararam de cantar, houve a prece e logo depois, um parabéns, um bolo entrou, a mocidade, as crianças entraram também, foi uma grande festa. Por quê? Porque havia uma pessoa de um asilo em que esta casa espírita de Umbanda dava todo o apoio. Então aquele senhorzinho que estava lá fazendo 86 anos, se eu não me engano, estava sendo homenageado. E aí quando acabou, né, que eu pude me liberar da mesa, eu fui lá dar os parabéns para ele. E ele pegou e falou assim: o senhor é quem estava falando, não é? Sim, eu estava lá falando. Eu sou cego, eu não enxergo. Mas eu vi caindo sobre sua cabeça pétalas de rosas quando o senhor queria chorar. Mas quando o senhor chorou, foi uma chuva de pétalas de rosas. Muito bonito para o meu olhar espiritual. Aí nós temos que analisar essa situação de que o entendimento da doutrina espírita explicando para nós o que é o amor, o que é a fraternidade em nossas vidas. E nós, como estudantes da doutrina, que Bezerra, aí começando a falar de Bezerra, teve um papel primordial, e aí eu estava ouvindo ele falar da reunião de domingo, que a última letrinha era de unificação. Eu não me lembro das primeiras letras, não. Mas é a reunião de todas as casas espíritas com o objetivo de traçarem metas para que todas possam trabalhar da mesma maneira, para que a doutrina espírita não perca a sua essência, porque ela tem que estar constantemente sendo revista. Vou dar um exemplo para vocês. Todos conhecem o símbolo da estrela da Mercedes-Benz. Só que esse símbolo da estrela da Mercedes-Benz, ela é revista a cada 10 anos, se eu não me engano. Aí se unem todos novamente para saber como é que vão fazer para que ela seja representada na próxima década sem perder a sua estrutura original. Ela pode ter algum floreio, ela pode estar com as inovações, mas ela não pode deixar de ser a estrela da Mercedes-Benz. Assim também a doutrina espírita, que essa reunião que foi falada aqui para vocês, nada mais é do que fruto do trabalho de Bezerra de Menezes. Agora vamos conhecer um pouquinho a vida de Bezerra de Menezes, porque eu falei para ele que eu tenho muita dificuldade de falar sobre a vida de alguém, porque a memória não deixa mais eu saber que no ano de tal nasceu. Não tenho mais essa vivacidade, não dá mais para falar dessa maneira. Então, eu debruçado no trabalho de Jorge Damas, eu fiz um apanhado desses momentos de Bezerra de Menezes para que possamos entremear no nosso entendimento de a vida de Bezerra de Menezes e nós. Porque não adianta
que nós fiquemos assim, ah, que bonito, olha só, que bonitinho que aconteceu, olha só que gracinha. Não vai adiantar de nada. Se nós não entendermos o que foi feito para que nós hoje pudéssemos estar aqui. As dificuldades que aconteceram no plano espiritual para que fosse implantada a ideia espírita. Como é importante. E para isso, eu vou até fazer aqui uma pergunta. Vocês podem responder? Podem, né? Porque tem casos que não podem. Por exemplo, lá o Leon Denis não pode, porque são centenas de pessoas. Não podemos dizer assim, ah, eu vou fazer uma pergunta. Não pode. Mas se aqui pode, eu vou fazer um exercício com vocês. Hoje nós temos a doutrina espírita, perfeito? Temos a doutrina católica, temos a doutrina evangélica, a doutrina islâmica e inúmeras doutrinas existentes no planeta. Porém, há muitas moradas na casa do meu pai, não é isso? E nós devemos ter um monte de planetas parecidíssimos com o planeta Terra, certo? Deve ter até a Coca-Cola lá. Será que tem Coca-Cola lá? Será que tem o Windows? Será que tem o metrô, o BRT? Não sei. Mas devemos estar mais ou menos na mesma situação. Ainda chegando, será que o carro lá, na maioria, da esquerda ou da direita? Será que... Não sabemos, mas é mais ou menos isso daí. Será que lá tem doutrina católica? Será que lá tem doutrina espírita? Será? Aí eu pergunto aqui, nós temos. Vamos nos colocar na imaginação. Dentro de 2 minutos o planeta Terra explode. Bum! Acabou. Não tem mais. Temos doutrina espírita? Temos doutrina católica? Temos doutrina evangélica? O planeta Terra acabou. Será que doutrina católica com certeza tem em todos os outros planetas? Depende do planeta. Pode ser. Será que lá tem Coca-Cola? Pode ser. Pode ser. Acho que não. Agora, na certeza, tem? Não temos certeza. Não temos certeza se lá vai ter Coca-Cola. Lá vai ter a doutrina católica com a igrejinha, com o sacerdote, exatamente como aqui? Não sabemos. Não sabemos. É algo que não podemos nem saber. E será que terá doutrina espírita? Primeira pergunta, o que é Deus? É bom raciocinar, é bom. Vocês já notaram que nas obras de Kardec, ora fala em doutrina espírita e ora fala em espiritismo? O que é essa diferença? Pararam para pensar? A doutrina espírita é o conjunto de regras e de informações que foram trazidas para nós aqui desse planeta no momento que nós estávamos aptos a entender. E ela foi colocada de uma maneira em que nós pudéssemos ter a condição de digerir. Então, se nós tivermos em outro planeta, ela com certeza não será igual à nossa, porque terá chegado em outros momentos, com outros espíritos. Então, a doutrina espírita lá, que é um pedaço do espiritismo, que é a maneira pela qual chegou até nós, com o nosso entendimento. Explodiu, acabou, mas o espiritismo não, porque ele é do espírito, é como o espírito se relaciona,
é a lei maior de Deus. A doutrina espírita é um pedacinho disso para nós nesse momento do nosso entendimento. Por isso Kardec colocou lá, ela estará sempre em evolução. Por quê? Porque o nosso entendimento vai evoluir cada vez mais e cada vez mais nós vamos entender do Espiritismo como um todo. Então a doutrina católica, a doutrina evangélica, todas elas são pedaços dessa verdade universal que é o espírito se relacionando com outros espíritos na lei maior de Deus. Então hoje, estudando, para estar aqui, estudando, ouvindo Divaldo, e ele coloca que a verdade é como se fosse um espelho que se quebra e cada um pega um pedacinho se achando dono do todo, mas não é dono do todo. Então a doutrina espírita, no momento, para nós é um pedaço também, porque ela não consegue nos dizer no todo o que é o Espiritismo. Veja bem, Jesus veio trazer e a doutrina espírita vem confirmar. Nós devemos amar ao próximo, perfeito? Tá certo? E diz assim, devemos amar aos nossos inimigos, perfeito? É uma verdade absoluta que nós devemos amar os nossos inimigos e isso nós deveremos fazer durante toda a nossa existência? Sim. Não. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter inimigo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter mais inimigos. Não teremos mais, mas no momento nós temos. Então, o Espiritismo, que é o relacionamento dos espíritos com a lei divina do amor, ela é muito maior do que aquilo que nós conseguimos entender hoje. Então, por isso, a doutrina espírita teve que dizer lá assim, tem que amar o seu inimigo. Está correto? Está correto. Por quê? Porque eu estou num momento de entendimento da minha faixa evolutiva. Quando eu estiver numa outra faixa em que eu nem mais souber o que é um inimigo, se eu não vier a planetas mais atrasados do que eu estou vivendo, não terá nenhum sentido, porque a pergunta será essa: o que é inimigo? Eu só saberei que eu tenho que amar, mas também não será mais algo que eu tenha que entender, porque eu já tenho o amor, é como que automatizado em mim. Nós, no momento, estamos automatizando. Então, esse pedaço dos espíritos se interagindo faz parte da lei divina e nos foi trazido. Mas nos foi trazido numa época em que era necessária pelo nosso crescimento. Aí o que acontece? Lá no início do século XVIII, 1800, 1800, século XIX, não, me perdi agora, século XIX, 1800, houve uma reunião espiritual aonde os espíritos de escola, os espíritos, como diz Divaldo, venerandos, se reuniram perto da crosta terrestre para dar as diretrizes de uma nova era para os espíritos que aqui nesse planeta vivem. Então, eu, Paulo Chagas, sou morador desse planeta. Esteja eu encarnado ou desencarnado, eu sou um morador daqui e que tenho a lei de progresso me
catucando para que eu possa crescer, para que eu possa mudar constantemente, e não conseguirei reencarnar em outro planeta se eu não chegar a um determinado nível de entendimento da lei do amor. Se eu não chegar a um determinado nível de ação no amor. E aí até onde eles conseguem entender. Até agora foi dado para eles todas as informações a partir dos profetas, foi dado as informações através do nosso irmão maior Jesus, e eles ainda estão treinando, mas nesse treinamento ainda estão se perdendo. E aí nós temos as diversas doutrinas, que é a maneira que nós olhamos para uma determinada verdade, mas não conseguimos ainda identificá-la como um todo. E, nesse momento, nessa reunião, já ficou identificado, eu não vou entrar em muitos detalhes nessa parte não, mas já ficou identificado o quê? O reencarne de Allan Kardec, com o objetivo de trazer a doutrina espírita, que é a junção de várias informações necessárias a nós nessa fase de desenvolvimento nosso, nessa fase de entendimento nosso. Se fosse trazer para um planeta muito mais adiantado, não teria lá que teríamos que amar os nossos inimigos, porque já seria uma página virada, já passaram por isso, já estão com outro entendimento. Então, era uma tarefa muito rude fazer essa implantação. Para isso, Allan Kardec reencarnou no início lá do século XIX, para aos seus, lá em 1857, começar a sua tarefa, que o fez conhecido no mundo quando pôde trazer os postulados da comunicação dos espíritos. O postulado de como que era o relacionamento dos espíritos entre si e quais os objetivos, mas somente até aquele ponto em que nós poderíamos entender. E nós vemos lá nos postulados da doutrina em que aqui ainda não temos condições de dizer para vocês. Por quê? Porque não tínhamos entendimento. E doutrina espírita chega a Paris. E aqui no Brasil estamos, por volta de 1830, reencarnando um espírito também venerando, como diz Divaldo, que foi, aí eu tenho que colocar aqui, Zaqueu, quando da chegada de Jesus. Zaqueu era um publicano que mexia com o quê? Com a parte pública. E nós vamos ver que esse espírito reencarnado aqui no Brasil foi vereador, foi deputado, porque ele já vivenciava. E ele foi considerado o 13º apóstolo. Por quê? Porque quando Judas desencarna, ele é escolhido para vir a ser o substituto, mas não se coloca muito como substituto. É mais um para o apostolado de Jesus, e que passa a se chamar Matias, a partir do seu batismo. E Matias era o nome que significava presente de Deus. Tá ok? Então, esse espírito teve várias encarnações e veio ao planeta Terra, lá pelos idos de 1830 e poucos, para ter uma missão. Que missão era essa? Kardec teria já a sua missão completada lá por 1860,
e a doutrina espírita chegaria ao Brasil. Mas aqui no Brasil já estaria esperando por ela Adolfo Bezerra de Menezes, que é esse espírito que já veio no bem desde lá da época de Jesus, quando ele trabalhou. E aí, só para fazer uma janelinha, Allan Kardec também esteve quando Jesus aqui esteve, que foi aquele soldado que quis ficar no lugar de Jesus, pedindo que Jesus fugisse, porque ele não achava justo o que estava acontecendo com ele. E aí Jesus colocou para ele: não, eu é que tenho que estar aqui. Vá, porque o seu testemunho ainda virá mais além. E aí Allan Kardec teve várias outras encarnações até ser o Hippolyte, que veio trazer a doutrina. Mas Bezerra também estava lá como Zaqueu, que veio para o Brasil. Veio para o Brasil, reencarnou lá no Ceará, numa cidade que eu tenho que olhar aqui, porque eu não consigo lembrar, né? Na cidade de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretana, e havia, quem souber pode falar, ele foi criado na fazenda do avô e do pai. A fazenda do avô era Santa Bárbara, e do pai a fazenda das Pedras. Agora, o que acontecia lá? Isso 1840, 50. Vocês se lembram como é que era o nosso país nessa época? Oi? Nós não éramos nascidos não, mas nós sabemos que naquela época era império. Naquela época não tinha WhatsApp não. Naquela época não tinha ônibus, metrô, BRT, tinha nada disso. Era difícil. E naquela época existiam liberdades plenas, como temos hoje. Mesmo hoje com liberdades plenas, nós não nos sentimos tão libertos não é isso? Tem algumas situações que nós somos cerceados. Imagina naquela época. O que naquela época existia legalmente no nosso país? Escravidão. Olha só, Fazenda Santa Bárbara e Fazenda das Pedras. Será que eles tinham escravos? Legalmente poderíamos ter. E será que eles tratavam esses escravos com maldade? Não pode falar, mas é esse o diálogo mesmo. Você fica com pegadinha aí, Mas é para que nós possamos nos sentir bem. Nós estamos conversando, nós estamos identificando o que aconteceu. Já eram famílias que militavam no bem. Já eram famílias que essas duas fazendas eram pontos em que aqueles que estavam com qualquer tipo de dores ou sofrimento iam lá buscar alento. E tinha a mãe de Bezerra de Menezes, que era uma senhora que estava sempre pronta a ajudar. E que os irmãos deles também já estavam sempre prontos a ajudar. Que o avô deles estava sempre pronto a ajudar, que o pai também. Então era um local onde aqueles